Sabe aquela sensação de que, não importa o que a gente faça ou conquiste, parece que sempre está faltando alguma coisa? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar numa reflexão da diaconisa Márcia Araújo, que fala exatamente sobre isso. Sobre essa fome que não passa, para a gente entender de onde ela vem e qual o caminho para sair dela. E a reflexão já começa com essa imagem muito poderosa. É uma sede que, olha, pode chover o quanto for, não passa. Uma fome que não tem a ver com comida. É a descrição perfeita daquele vazio que não é físico, sabe? É um vazio na alma. E para a gente entender a raiz desse vazio, a mensagem nos leva para uma história bem antiga, mas que funciona quase como um espelho para nós hoje. A jornada dos israelitas no deserto, logo depois que eles saíram do Egito. Vamos pensar na situação deles. Eles tinham acabado de sair da escravidão. No primeiro mês, já recebem o maná, o sustento diário. No terceiro, as leis no Sinai. Mas olha só, já no quarto mês, o medo é tanto que eles constroem um bezerro de ouro. E com apenas 6 meses, eles já estão na porta da Terra Prometida. O cenário estava todo montado, mas a jornada era, na verdade, um grande teste de confiança. E o mais impressionante é que, mesmo recebendo esse milagre todo dia, o maná que caía do céu, a reação principal não foi de gratidão. Muito pelo contrário, era uma reclamação constante, uma desconfiança que mostrava que o problema ali, no fundo, não era falta de pão. A mensagem da diaconisa Márcia Araújo aponta que essas reclamações sobre comida eram só a ponta do iceberg. Era um sintoma. A fome de verdade, essa vinha de um lugar muito, mas muito mais profundo. E é aqui que a gente chega no coração da questão, no diagnóstico dessa tal fome da alma. A palavra usada aqui é muito forte. Não é só um vazio, é um abismo. Pensa num buraco fundo, escuro, que se abre na alma e que é alimentado pelo medo e pela solidão. É por isso que nada que vem de fora, nenhum sucesso, nenhuma posse, parece dar conta de preencher esse buraco. Certo. E o que acontece quando esse abismo não é resolvido? Quando a gente não olha para ele? A resposta é uma só: paralisia. A parábola dos talentos é um exemplo perfeito disso. De um lado, tem a promessa, um presente, um talento que foi confiado. Do outro, a resposta clássica do medo. Eu tive medo, então eu não fiz nada. O potencial todo é simplesmente enterrado por causa da inércia. E a consequência disso é chocante. Uma jornada que deveria ter levado alguns meses acabou se arrastando por 40 anos. E o motivo não foi a distância física, não foi o mapa. Foi o deserto que eles insistiam em carregar dentro deles. Então tá, se o problema é esse abismo na alma, essa fome que não cessa, qual é a solução que a mensagem nos apresenta? A reflexão afirma que a única coisa que tem a profundidade e a estrutura necessárias para preencher esse abismo é o que a gente chama de a lei do Senhor, ou seja, os princípios e a direção que vem de Deus. E por que especificamente a palavra? Bom, a ideia é que ela tem as propriedades certas, ela tem a profundidade para ir até o fundo desse vazio, tem a estrutura para construir um alicerce sólido ali e tem o peso necessário para dar estabilidade onde antes só existia medo. É a água que mata a sede de verdade. Isso tudo nos leva, finalmente, ao grande objetivo de toda essa jornada interior: alcançar a verdadeira liberdade. E essa frase aqui, ela resume tudo. A vitória de verdade não é quando a gente muda de lugar, quando sai do deserto geográfico. A vitória acontece quando o deserto, aquela mentalidade de medo, de escassez, de murmuração, sai de dentro da gente. E existe um caminho para isso, é um processo. O primeiro passo é reconhecer que esse deserto existe aí dentro. O segundo é se abrir para receber essa água da palavra, para nutrir a alma. O terceiro, que é o mais ativo, é arrancar de fato o que é seco e sem vida de dentro. E só então é possível atravessar para a Terra Prometida. E no fim, a análise da diaconisa Márcia Araújo pega essa história tão antiga e a transforma numa questão muito pessoal e atual, deixando essa pergunta para cada um de nós: qual é o deserto que precisa sair de dentro da gente hoje?